Olá, queridos amados estudantes, paz e saúde a todos. Dando continuidade ao nosso conteúdo sobre colonização da América Espanhola, nós vamos falar hoje especificamente sobre a atividade econômica e sobre a forma de trabalho existente dentro da América Espanhola. E o detalhe, quando a gente fala sobre esse processo de colonização, existiram vários produtos que foram produzidos aqui. Lembre que o sentido da colônia é ela gerar lucro para a metrópole, é ela produzir justamente o que a metrópole não tem, não possuía. Então, em regiões da América desenvolveram-se várias atividades associadas aos fatores geográficos, associados aos fatores climáticos. Então, no vice-reino do Peru, por exemplo, tem a criação de gado, existia a exploração de metais preciosos também no Peru e na Nova Espanha, tinha a exploração da cana-de-açúcar no México, de anil na América Central, na Venezuela, Chile, de cacau na Venezuela, do tabaco, do fumo na Colômbia, em Cuba também, e no algodão no vice-reino do Peru, buscando satisfazer o mercado europeu. Então, a produção inicialmente era voltada para as necessidades locais, mas depois, principalmente, voltada para os interesses do mercado europeu. Queridos, a principal atividade econômica que era explorada aqui na América Espanhola era a mineração. Eu tenho a mineração do século XVI até o século XVIII. Ouro e prata. A princípio ouro e depois se intensificou a exploração de prata. O que acontece? O rei ele não possuía muitos recursos financeiros para intensificar toda essa exploração. O que o rei fez? Ele concedeu toda a exploração de ouro para a iniciativa privada. Um processo aqui de terceirização, queridos. A nobreza que recebeu aí todo o direito de exploração deste ouro, certo? E, em troca, esta nobreza, ela pagaria impostos, ela incentivaria todo o processo de colonização e tudo que ela encontrasse, lógico, que ela repartiria o que ela encontrasse com o rei. Pagaria o quinto, a quinta parte, que é um quinto de tudo que fosse encontrado em relação ao ouro. 20%, queridos. O outro detalhe é entender que inicialmente extraiu-se o chamado ouro de aluvião. O que é esse ouro de aluvião na região das Antilhas, da América Central? Aquele ouro encontrado nas regiões de alagadiço, queridos. Só que posteriormente ao ouro de aluvião eu tenho a exploração de ouro especificamente nas minas. Mas inicialmente apenas este ouro de aluvião. A partir do século XVI, a segunda metade, especificamente do século XVI, o cenário já se modifica quando se encontra ouro e principalmente prata na região de Potosí, que ficava aí no vice-reino do Peru. A região de Potosí seria uma das principais regiões de exploração de prata dentro da América Espanhola. Uma coisa é importante, queridos, quando a gente fala dessa extração e exploração do ouro, é entender as consequências disso aqui na América Espanhola. E uma das consequências é o aumento, o crescimento populacional. Tá? Foi esse crescimento populacional. Gente, na medida que se passa e se propaga a ideia de ouro encontrado aqui na América, vão vir muitos forasteiros. Todo mundo vai tentar mexer com o quê? Com ouro. E na medida que eu tenho esse crescimento populacional, a população vai se concentrando em vilas e eu tenho aí, consequentemente, o surgimento de cidades. Na medida que todo mundo vai querer mexer com ouro, queridos, ninguém que vai chegar aqui vai querer mexer com agricultura. O que eu vou ter como consequência? Falta de alimentos. Isso vai gerar inflação aqui na América, os derivados agrícolas vão ficar caros nas áreas mineradoras? Com certeza. Uma outra consequência que eu tenho em relação
a esse contexto da falta de alimentos é a necessidade de se buscar construção de estradas, e essa construção de estradas seria não só para fornecer alimentos nas áreas mais distantes, como também para escoar toda a produção aurífera daqui da América para a Europa. Para vocês terem uma ideia, queridos, toda a extração de ouro, todos os derivados que nós temos aí a partir dessa imagem, nós vamos perceber onde é que era encontrado o ouro, onde é que era explorado a prata, o fumo, o açúcar, e aí entender que essa prática da agricultura vai ser também comum e ela se intensifica a partir do século XVIII. Quando? Justamente em um momento em que a mineração já não estava mais rendendo tantos lucros. Como eu disse, o clima aqui e o solo eram favoráveis para o cultivo da cana, um processo de agroexportação, de produção em larga escala, utilizando a mão de obra escrava ou a mão de obra do índio. E aí que nós entramos nesse contexto de trabalho compulsório. Queridos, o que é trabalho compulsório? Quando a gente fala a ideia desse trabalho compulsório, geralmente se fala de quê? De trabalho forçado, imposto, certo? Quando a gente pega essa ideia do trabalho compulsório, nós falamos basicamente da exploração da mão de obra indígena, que foi a mão de obra mais utilizada na América Espanhola. Diferentemente aqui do Brasil, por exemplo, que eu tenho a exploração predominante do trabalho escravo, do escravo africano. Queridos, nessa região aí do Caribe, na América do Sul, nessa região aí da Colômbia, Venezuela, foi mais comum o uso de escravo africano. E por que nessa região foi mais comum o uso de escravo africano? Porque nessas regiões eu tenho um processo de dizimação da população nativa de forma muito intensa. Muitos nativos que morreram, fruto de conflito com o europeu, ou mesmo fruto das doenças trazidas pelos europeus que contribuíram para essa dizimação, já que os nativos não possuíam anticorpos para combater essas doenças trazidas, a varíola, a própria gripe, ok? Mas, posteriormente, o que eu tenho na maior parte da América, eu tenho o uso predominante do trabalho do índio. Se liga aí, queridos, porque quando a gente fala dessa ideia do trabalho do índio, eu tenho basicamente duas formas de trabalho relacionado ao índio. O repartimento, também chamado de mita, e a outra forma de trabalho, que seria a encomienda. Estamos falando agora aqui. Queridos, repartimento, que era semelhante à chamada mita. A mita, onde ela existiu? A mita foi uma forma de trabalho compulsória que já existia aqui no Império Inca. Portanto, se diz o quê? Que o europeu se apropriou dessa forma de trabalho. Ele aperfeiçoou essa forma de trabalho. Ou semelhante ao quatequil, que existia lá no Império Azteca, certo? Qual era a base do repartimento? Era um sistema de trabalho onde o nativo ele era utilizado como trabalho nas minas de ouro e prata e também, às vezes, na agricultura. O detalhe e a diferença entre a mita e o quatequil. Por exemplo, na mita, eu tinha o indígena que era selecionado por uma liderança da comunidade. Já no quatequil, as comunidades eram recrutadas pelos próprios espanhóis. Gente, nessa forma de trabalho, o que eu tinha? Eu tinha um nativo sendo recrutado para trabalhar por um período aproximadamente de 6 meses, onde ele recebia apenas alimentação e também recebia um pouco de
remuneração, uma pequena remuneração como ajuda de custo. O que mais que se diz sobre essa forma de trabalho? Que eram enviados para locais em atividades insalubres. Como assim atividades insalubres, queridos? Se eles eram utilizados para trabalhar em áreas de mineração, eram em áreas de alagadiço, que estavam sujeitos a soterramentos, passavam o dia inteiro trabalhando molhado, acabavam pegando algum tipo de doença na floresta, certo? Então, por isso que a gente está falando de trabalho insalubre. Queridos, esta forma de trabalho que se diz aí, ó, que além de uma ajuda de custo que eles recebiam, eles também recebiam uma pequena parcela, apenas uma pequena parcela do que eles encontravam. Então, em relação a essa pequena parcela do que era extraído, o que se diz? Está aqui, ó, essa pequena parcela era chamada de partido. Como o próprio nome já diz, é uma parte. E em relação à segunda forma de trabalho, que é a prática da encomenda, e aí vem a palavra de encomendeiro, um tipo de trabalho especializado, onde o encomendeiro ele tinha um controle sobre uma comunidade, e no controle sobre essa comunidade, o que acontecia? Ele era obrigado a catequizar esse índio em troca do trabalho. Olha, interessante, né? Quer dizer que você vai trabalhar para mim gratuitamente, em troca eu tenho a obrigação de fazer o quê? De catequizar, de lhe impor a minha fé religiosa, a minha fé cristã. Queridos, como está aí, ó, o encomendeiro deveria iniciar os índios na educação cristã e também eles poderiam estar cobrando tributos dessas comunidades. Se diz aí, entra uma observação rapidinho, que assim como o repartimento, a encomenda foi uma das principais responsáveis pela dizimação da população e pelo processo de aculturação. Queridos, o que é ser aculturado? É quando eu deixo a minha cultura, eu esqueço a minha cultura e absorvo a cultura de uma outra civilização. Quem foi aculturado e passou por esse processo de aculturação? As comunidades nativas. Uma aculturação que foi imposta, querido. Isso aqui não foi democrático. Houve uma imposição de uma cultura sobre outra. Por isso que se fala de uma prática de genocídio, de dizimação em massa de um povo, e uma prática também de etnocídio, dizimação de uma cultura. Quem era a cultura que estava sendo dizimada? A cultura nativa. Queridos, todo esse processo de trabalho compulsório, toda essa brutalidade que envolvia o repartimento, a mita, a encomenda, geraram revoltas dentro da colônia. Revolta por quem? Pela população nativa. Eram eles que estavam sofrendo. Por isso que se fala de várias revoltas, e entre uma das revoltas mais conhecidas, a revolta de Tupac Amaru II. A maior rebelião anticolonial da América no século XVIII, a chamada, foi conhecida como a Grande Rebelião, que envolveu mais de 40 mil revoltosos, que embora não tenham tido êxito, já adianta o serviço, mas já era uma insatisfação em relação à exploração, em relação à violência com qual eram tratados. Queridos, eu estou falando de uma revolta feita por nativos, certo? E aí, para finalizarmos, esta revolta não teve sucesso. Tupac acabou se tornando uma figura mítica, inspirando inúmeros outros movimentos de independência, como no Peru. Se rebelou contra as injustiças sofridas pelos índios, com o aumento dos impostos, com a brutalidade pelo trabalho forçado, porque inicialmente Tupac até tentou negociar de forma amistosa, mas como ele não foi bem recebido e ninguém ligou para isso, aí a solução foi o uso da força mesmo, uma revolta militarizada. Por fim, se diz o quê? Que Tupac foi preso, ele e sua família, e todos foram sumariamente julgados e condenados à morte. Beleza, queridos? Um abraço a todos e até a próxima aula.